Bom dia, pessoal! Olha, eu vindo aqui de novo para pedir desculpas pelo vídeo. Vamos fazer o que, pessoal? Não, deu aquela ziquezirinha e essa daqui é um pouquinho mais complicada, né? Até do que a outra. Essa é uma parte bem fundamental até do exercício que eu tinha pedido para vocês, tá bom? Mas como eu disse na outra aula, eu vou estar estendendo aí o período para vocês me entregarem, tá? E eu vou passar algo mais rapidinho aqui que dê para vocês entenderem aí a questão do conteúdo e fazer a conta que foi pedida, beleza? Lembrando que teve bastante gente que fez errada a atividade. Eu tinha pedido na videoaula, tinha explicado o que era o RM, se não tivessem para entrar em contato comigo, né? Para estar fazendo. E muita gente não colocou, colocou lá, deixou em branco, fez as contas e onde estava escrito RM lá, não fez nada, copiou um do outro, passou um para o outro lá e uma boa parte fez errado, tá? E não procurou, não me procurou, não perguntou e eu tô aqui eu falo, eu tô aqui à disposição de vocês. Eu tô aqui, embora as aulas sejam gravadas, né? Eu não estou entrando online, mas eu estou aí no horário das aulas para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então eu deixo aí, eu passo aqui gravada, que às vezes a aula fica um pouquinho mais rápida aí, dá para vocês voltarem e voltar. E mesmo assim, caso tenha ficado alguma dúvida, é para perguntar, não é para continuar com ela não, tá bom? Então eu vou estar passando aqui daquela videoaula, né, que é a parte de planejamento agregado, que eu tinha mostrado para vocês, e não tinha, e tinha ficado em aberto, né? Tinha ficado aí em... Não tinha sido feito. Ficou aquele negócio, aquela tela toda preta lá e não virou nada, né? Então, vamos aqui. Então essa tabelinha é aquela que a gente já fez. Eu só apaguei aqui uns valores. Deixa eu tirar essa cor aqui também. Tá? Deixa sem preenchimento. Isso. Essa tabelinha aqui do planejamento agregado dos dias úteis, produção e demanda foi do primeiro exercício que eu passei para vocês. Vocês já têm ele. É com base naquele que vocês fizeram, que é para continuar. Vocês vão acrescentar mais 3 colunas, que é a variação de estoque, a coluna saldo em estoque e a coluna saldo real, tá bom? Essa daqui vocês acharam lá, eu tinha pedido quantos dias úteis tinha em cada mês, né? Vocês encontraram. A produção vocês encontraram também e a demanda eu passei. A demanda, para achar que a produção e aquilo que vocês fizeram, era só somar a demanda, né? Dava que tinha lá e dividir pela quantidade de dias úteis. Aqui eu fiz a mesma coisa, um exemplo para estar achando. No caso, né, minha produção diária é igual a demanda dividido pelos dias úteis, tá? Que aí daria 116,96. Então eu sempre vou arredondar para cima. Nesse caso, tinha dado 117. Para achar a produção, era só fazer 117 vezes 22 dias úteis, dá 2.574. 117 vezes 18 dias úteis, 2.106. E assim fazendo um por um. 117 vezes esse, e aí vocês iam encontrar. A soma aqui da produção vai dar um valor. A diferença aqui, né, vai dar a demanda para a produção. Se eu pegar aqui, ó, minha demanda deu 29.240 e a minha produção deu 29.250, tem uma diferença de 10 unidades. Essas 10 unidades é referente a esse arredondamento que eu fiz aqui. Então não vão bater mesmo, tá? Porque foi arredondado. Então a soma dessas duas não vão bater mesmo. Variação de estoque. O que é variação de estoque? A variação de estoque nós vamos estar vendo aqui, que é porque nós vamos trabalhar com alinhamento produtivo. Eu já falei até na outra aula também, a gente colocou isso, que é uma das opções para a empresa. Como nós estamos falando de planejamento agregado, que é algo a longo prazo, nós temos que ver todas as opções quanto à produção. Como é que eu posso estar produzindo aquilo que eu espero vender? Tá?
Então, essa é uma das opções, com base nisso. Então, essa opção é a que dá um pouquinho mais de trabalho aí e é possível estar sendo feito. Por quê? Porque eu vou gerar estoque. A ideia é gerar estoque e esse estoque funcionar como uma caixa d'água para suprir aqueles momentos de necessidade. Então, a variação de estoque. O que é variação de estoque? É aquilo que eu produzi menos a minha demanda, tá? Então, aquilo que eu produzi menos a demanda, quanto que sobrou? Na verdade, é o inverso, né? Ó, variação de estoque, eu coloquei aqui, ó, produção menos demanda, produção menos demanda. Ou seja, no caso de janeiro, eu produzi 874 unidades a mais do que eu precisava. Então, eu vendi 1.700 e produzi 2.574. Então, sobrou no estoque 874 unidades. E no mês de fevereiro? No mês de fevereiro, a mesma coisa. Eu produzi 2.106 e vendi 400 unidades. Ou seja, eu produzi 1.706 unidades a mais do que eu precisava. No mês de março, eu produzi 2.457 e vendi 1.600. Sobrou 857. E assim eu vou fazer essa continha para todos os meses. No caso aqui da planilha é fácil, só arrastar para baixo, ele vai me dar todas. Ah, professor, por que está negativo esses meses? Esses meses estão negativos porque eu vendi muito mais do que eu produzi. Então, a ideia do planejamento agregado é realmente isso. Aqui eu coloquei uma meta diária. Eu vou produzir 117 unidades por dia, né? Mas não significa que eu vou vender 117 unidades por dia. Então, eu só fiz um alinhamento produtivo para não ficar indo lá embaixo e lá em cima. Como está aqui, essa minha produção maluca, né? Essa minha venda maluca. Um mês vendo 400, outro 6.500. Tá bom? Mas eu tenho que dar uma olhada e ver se eu consigo atender essa minha necessidade. Então, variação de estoque, coloquei aqui, ó, variação de estoque é igual produção menos demanda. Beleza, eu vi mês a mês quanto é que eu produzia mais ou quanto é que faltaria. Agora, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se isso que eu estou produzindo a mais vai ser necessário para atender aqueles meses que eu não estou produzindo e não estou dando conta do que está sendo vendido. Mas e aí, como é que eu faço isso? Eu faço com o saldo do estoque, tá? Então, eu coloco aqui que do ano anterior para esse ano, eu estou começando com 0 de saldo de estoque, tá bom? Não tenho nada em estoque. Se eu não tenho nada em estoque, primeira coisa que vai acontecer, eu tenho 0 em estoque, produzi 874 peças a mais, com quantas unidades eu vou ficar em estoque? Se eu produzir 874, então vou fazer assim, ó, igual o saldo anterior, mais o que sobrou ou faltou do mês atual. Então, eu sei que aqui eu fiquei com um saldo em janeiro, um saldo em estoque de 874 unidades. Em fevereiro, o que aconteceu? Eu produzi 1.706 unidades a mais do que eu precisava. E eu já tinha 874 em estoque. Então, se eu já tinha 874 e sobrou, né, e eu produzia mais 1.706, eu fiquei com um saldo em estoque de 2.580. Em março, o que aconteceu? Eu produzi 857 unidades a mais do que eu precisava. Então, essa variação de estoque entrou no estoque também. Então, eu já tinha 2.580 e produzia mais 857. Então, eu fiquei lá em estoque com 3.437. E assim eu vou fazer para cada uma. No caso aqui de abril,
É a mesma coisa, eu tinha 3.437 unidades em estoque, mais o que eu produzi eu deixei de produzir, que é esse valor. Ele vai me tirar, ou seja, eu vendia mais. Eu tenho aqui uma demanda maior do que o que eu produzi, de 916. De onde é que saiu essas unidades a mais? Saiu do estoque que eu tinha, por isso que ele diminuiu, tá? No outro mês, o que aconteceu? E assim eu vou fazendo a mesma coisa. Esse daqui é igual esse daqui mais o de cima. E eu vou fazendo, e eu vou arrastar aqui até a última, que é a mesma continha. E eu tenho noção. Ah, professor, por que ficou negativo aqui e aqui? Porque nesses pontos eu já comecei a vender mais do que eu tinha feito, produzido e estocado. Tá? Então, o planejamento agregado, ele vai estar ajudando a ver isso. Então, o meu estoque, ele não é igual conta no banco, que eu posso ficar negativo, depois eu pago uns juros, né? E vai ficar ali negativo e não tem problema. No caso do meu estoque, a hora que ele zerou, eu não tenho lá um saldo especial, né? Que eu posso estar tirando do além essas unidades. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no caso do planejamento agregado com alinhamento produtivo, eu tenho que gerar um estoque inicial. É como se eu tivesse deixado de um ano para outro uma determinada quantidade para que esse saldo em estoque não fique negativo. Então, para que ele não fique negativo, o que eu vou fazer? Eu vou lá, ó. Tem aqui, ó, o saldo do estoque, eu coloquei aqui também, tá? Ó, o saldo do estoque é igual variação mais saldo do estoque mês anterior. Então, ó, variação mais saldo do estoque do mês anterior. E o estoque inicial do saldo real é o maior saldo do estoque negativo. Então, como é que eu acho o estoque inicial do saldo? Aqui, ó, tem um estoque inicial. Eu tenho que achar aqui. Então, eu vou começar com uma quantidade em estoque para que lá no mês de julho, ou melhor até, né, em maio, até novembro, eu não fique com ele negativo. Eu fique com ele positivo. E para que isso aconteça, eu vou lá no maior saldo negativo, tá? Da coluna saldo real e pego lá. Então, qual é o maior saldo negativo da coluna saldo real? Foi que eu coloquei aqui, ó. Maior saldo de estoque negativo transformado em positivo. Tá? Então, eu vou aqui no maior saldo, deixa eu voltar aqui. Maior saldo negativo da coluna saldo. Vou deixar em amarelinho aqui, ó. Então, esse valor aqui, eu vou transformar ele em positivo. 5.658. Ele ficou positivo. É como se eu tivesse começando o ano com essa quantidade. Então, no ano anterior, eu tenho que deixar essa quantidade em estoque para suprir. Lembrando que o planejamento agregado nós não fazemos em janeiro, nós começamos a fazer em outubro, novembro do ano anterior, tá? Para começar a colocar em prática em dezembro. Então, isso daqui são coisas que nós fazemos de um ano para trás para planejar o próximo ano. Então, eu não tenho que começar a executar isso no próprio ano. Então, eu começo a fazer lá outubro, novembro, dezembro, alinho, faço algum alinhamento para deixar tudo certinho para o próximo ano. Por isso que eu consigo ver e às vezes deixar essa quantidade aqui em estoque, tá? Então é como se eu tivesse começado, nesse caso aqui, ó, eu comecei com 0. No saldo real, eu vou começar com estoque para que isso não aconteça. Então vamos ver o que vai acontecer? É a mesma continha que eu fiz no saldo de estoque, tá? Eu vou pegar aqui, ó, variação do estoque, agora, tá? E o saldo anterior.
Então, eu vou pegar aqui, ó, o saldo anterior mais a variação de estoque. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu não coloquei a continha da saldo real aqui. Mas é essa. Tá? Depois eu vou mandar essa planilhinha para vocês, para que vocês deem uma olhada e se familiarizem com o conteúdo, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Saldo anterior mais variação do estoque. Para saber aqui um novo saldo de fevereiro, pegar saldo real anterior, né, que é o estoque anterior, mais o que sobrou em fevereiro. Março, o que eu tenho de estoque anterior, mais a minha variação de março. De abril, meu estoque anterior, mais o que sobrou ou faltou, no caso aqui, em abril. E assim eu vou fazer para todos eles até o mês de dezembro. Então, é só arrastar aqui para baixo. Nesse caso, ó, o que aconteceu? Olha lá, a hora que chegou aqui, em julho, como eu tinha gerado um saldo a mais, né, para começar o ano, aqueles meses que eu tinha negativo, o que foi acontecendo? Ó, eu continuei positivo, tá bom? Eu continuei positivo. Onde lá no mês de julho, que era o meu mês mais problemático, eu fiquei com um saldo zerado. Então eu não tive problema aqui de saldo negativo e consegui atender aquela demanda prevista que eu passei lá atrás. Então eu consegui fazer um alinhamento produtivo e não fiquei com saldo negativo. Então, para que isso aqui, esse alinhamento produtivo, para fazer 117 unidades por dia dê certo, eu tenho que trabalhar dessa forma, eu tenho que gerar um estoque anterior. Lembrando que esse estoque anterior vai sobrar no estoque aqui para o próximo ano. E aí eu vou ver se eu tenho essa necessidade desse estoque aqui mesmo ou não, ou menos. Aí eu posso estar fazendo a mais ou não. Então, com base nessas informações, eu gerei estoque. Lembrando que estoque, para estar gerando estoque, existe um custo. Vale a pena esse custo ou não? É isso que nós vamos ver, né? Que eu passei na aula de custo, né? Que foi a outra aula que nós analisamos e vimos essa parte aqui de custo de transporte, né? Custo de armazenagem, e nós acabamos que eu expliquei a parte de opções aqui. Tá bom? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida quanto a esse conteúdo e fazer essa tabelinha, é só me perguntar, que eu estou aqui para isso. Tá bom? Vocês, professor, tá certa? Dá uma olhada aí. É só mandar que eu corrijo, eu dou uma olhada, eu vejo, não tem problema nenhum. Lembrando que pode ser feito tanto no caderno, quanto na planilha, quanto no Word, o que vocês acharem mais fácil. Eu falo na planilha porque a planilha é muito mais simples de fazer. Vocês viram lá que, na hora que vocês fazem a primeira formulinha, é só arrastar para baixo, ele copia tudo. Tá bom? Até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.